mês passado eu comecei e terminei a leitura do O Que Sobra, do Príncipe Harry. Este é o livro de memórias dele. Assim, né, tem um negócio da gente falar uma autobiografia de uma pessoa relativamente jovem. É esquisito, né? Por isso que essa coisa de livro de memórias é muito comum lá fora. Aqui no Brasil não é tão comum isso não, mas lá fora é bem comum alguns artistas, algumas personalidades lançarem livros de memórias para contar sobre determinada parte da vida deles. Então, assim, neste livro aqui, quando eu vi que ele ia lançar, eu pensei, tá, vai ter bastante fofoca, vai ter bastante coisa que a gente não sabe sobre a família real. Vai ter bastante coisa sobre, sei lá, a morte da princesa Diana, a saída do príncipe Harry e da Meghan Markle da monarquia britânica. Imaginei que ia ter bastante coisa sobre isso. E aí, assim, tem isso? Tem, mas não tudo. Ou não tanto quanto eu esperaria. Tudo que eu disser aqui vai ser a partir da minha perspectiva, né? Da minha expectativa de leitura com relação a este livro. Então já fica isso bem claro pra vocês, tá? E assim, eu não sei se vocês consideram spoiler falar sobre um livro de memórias. Não quero ter que ficar pensando muito, posso falar isso ou não posso falar isso. Eu vou falar. Então, assim, ó, se você quiser ler este livro sem nenhuma informação, talvez você não deve estar assistindo isso. Só quero dizer isso. Este livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, conta sobre a infância do príncipe Harry, principalmente coisas que envolveram o acidente da Diana, a morte dela, né? A vida dele na monarquia, ele sempre foi o reserva. Por sinal, uma coisa, o título desse livro, em português, tá O Que Sobra. Em inglês, o título desse livro é Spare, que numa tradução poderia ser também reserva. E aí ele fala que, principalmente nessa primeira parte do livro, como a família britânica e a imprensa britânica tratavam o William como herdeiro e o príncipe Harry como o reserva, ou o spare. Então assim, ó, a primeira parte é relativamente interessante porque você descobre mais ou menos como as coisas funcionavam ali dentro. A gente tem algumas informações sobre a monarquia britânica, mas a gente não tem, né, informações que vieram de dentro da monarquia por si só. Nessa primeira parte fica muito claro como ele sente saudade da mãe dele, como ele simplesmente ele sente saudade dela, mas ele não tem tantas memórias dela. E ele fala que muitas memórias da infância dele, ele simplesmente não tem. E aí, assim, ó, no livro inteiro, ele deixa bem claro que, assim, ele pode não lembrar daqueles detalhes, mas ele lembra dos cenários. Então, assim, ó, é um livro muito descritivo. Ele vai chegar num capítulo e vai descrever assim, tal palácio era de tal pessoa e tinha tal coisa, uma janela de não sei o que com um chão de não sei o que lá, pertencente a blá blá blá. Ele é muito descritivo. Então, grande parte das coisas do livro, ele realmente não lembra, mas os cenários sim. Grande parte do livro não, né? Grande parte de coisas da infância dele. Então, assim, ó, ele sente saudade da mãe, mesmo tendo poucas memórias da existência dela, né? Ele conta sobre a infância dele nos castelos britânicos, nas viagens que ele tinha que fazer com a família, as mudanças que eles tinham que fazer constantemente. Gente, a infância dele, assim, ele lembra de alguma coisa? Não, mas ele conta. A segunda parte do livro é a parte mais chata. É chato. Desculpa, assim, ó. Eu simplesmente achei chato. É chato ler. Porque, assim, ó, a segunda parte do livro é o final da adolescência dele e início da vida adulta. Então, assim, ele vai contar como ele simplesmente não tem muita perspectiva de vida, porque, assim, ele não é um dos primeiros da linha de sucessão ao trono. Então, assim, ó, ele não tem uma chance realmente de virar rei. Então, ele tem que arranjar coisas pra fazer, mas ainda assim mostrar serviço. Porque, né, a imprensa tá lá falando que, tipo, a gente tá bancando vocês? O que vocês estão fazendo pra gente bancar vocês? Nessa segunda parte, mostra ele sendo jovem, ele sendo inconsequente, a imprensa chamando ele de burro, chamando ele de rebelde. Tem um monte de merda que ele fez, assim, as controvérsias que ele se envolveu. E assim, ó, se você pesquisar na internet, você vai ver algumas controvérsias que o príncipe Harry teve na vida dele. Uma delas foi simplesmente, assim, ó, pensar que seria legal ir numa festa vestido de soldado nazista. Não é como se a família dele tivesse um histórico de amizade, né? Enfim. E aí, assim, ó, dentre essas polêmicas, vai estar lá ele vestindo essa fantasia, ele indo pra uma festa e achando que ele jogasse sinuca e fizesse strip, né, jogando sinuca, que ninguém ia tirar uma foto e ia vazar.
nada. Tem uma coisa assim, ó, que me irritou muito nessa segunda parte, foi que, tipo assim, ele sabe que ele é conhecido, ele sabe que ele é famoso, ele sabe que as ações dele vão ter consequências. Ele sabe disso. E assim, ó, mesmo ele sendo jovem ele já sabia isso. Na vida adulta, ele já tem plena consciência disso. E ele ainda assim faz coisas que podem trazer uma coisa ruim pra ele depois, sabe? O que me irritou profundamente nessa segunda parte foi que ele continua fazendo merda atrás de merda. Sendo que ele poderia simplesmente assim, ó, cara, fica na tua, fica quietinho num canto. Ou arranja maneiras de aproveitar sua juventude que não faça a imprensa deixar a sua vida pior do que ela já é. Cara, que ódio! E é assim, ó, tem isso, tem os relacionamentos dele que nunca dão certo, principalmente por causa da imprensa. Isso eu já quero falar desde agora. A imprensa britânica é o maior vilão desse livro. Ela é a maior vilã desse livro. Por quê? Porque assim, ó, eles atrapalham a vida de toda a realeza britânica. E assim, a gente fala isso pensando, ai, nossa, mas eles estão ali servindo ao povo e tal. E assim, tá, eles estão, né? O imposto tá sendo usado pra eles e tal. Mas assim, ó, ele tem o pior tipo de fama possível, que é aquela fama que não existe nenhum tipo de privacidade. E ele reclama bastante disso no livro. E é assim, ó, conforme você vai lendo o livro, você percebe que assim, ele tem razão. Você, enquanto leitor, percebe e pensa, poxa, deve ser uma bosta. Deve ser horrível você simplesmente não poder ir para a rua, ir no mercado, comprar um pão que vai ter alguém tirando foto sua, que vai ter alguém arranjando maneiras de tirar dinheiro com informações sobre você. E aí, quando entra na questão do relacionamento, isso fica muito pesado. Porque ele simplesmente não consegue ter uma namorada, porque no dia que essa informação de que ele tá namorando tal pessoa é posta nos jornais, a imprensa vai direto pra aquela pessoa e vai pra família dela. Ele mostra alguns relacionamentos dele nesse livro, mas ele simplesmente não consegue fazer com que esses relacionamentos vão pra frente, porque as mulheres que ele se relaciona, elas simplesmente não conseguem lidar com aquilo. Porque é só pensar, né? Ele lida com isso desde que ele era criança. Essas mulheres não. Você não é conhecida. Do nada tem um paparazzi na porta da tua casa. Tem uma câmera te vigiando pela sua janela. É umas coisas muito esquisitas, assim. E aí isso fica bem claro no livro inteiro como ele odeia a imprensa. Principalmente a imprensa britânica, porque lá eles são, assim, eles vão tentar te tirar do sério pra fazer com que aquele momento de vulnerabilidade que você tem ali, de briga, de qualquer coisa, seja notícia pra ganharem dinheiro em cima disso. Então, assim, ó, é muito pesado durante esse livro inteiro como a imprensa trata eles, sabe? E assim, ó, eles tratam nessa coisa de que os nossos impostos estão indo pra vocês, vocês têm que servir a gente. Mas eles vão em níveis, assim, muito mais baixos. Eles tentam brigar contigo pra fazer com que a sua reação seja vendida. Então, assim, na primeira parte do livro tem a parte sobre a infância dele, a saudade que ele tem da Diana, toda a questão de como ele, né, cresceu na monarquia. Na segunda parte, que tem a coisa sobre relacionamento, tem a coisa sobre ele sendo jovem, sobre as polêmicas dele, tentando ter um relacionamento com a imprensa simplesmente cagando na cabeça dele. E também nessa segunda parte, do trabalho dele. É sempre muito esquisito falar que, os membros da realeza britânica trabalham. Trabalho, assim, né? Trabalho. Mas enfim, o que eu digo que é realmente chato dessa segunda parte é que, assim, ele vai pro exército quando ele tá lá no início dos seus 20 e poucos anos, simplesmente porque ele e a família dele acham que o exército vai ser uma coisa boa na vida dele, porque vai trazer comprometimento, vai trazer uma sensação de estar fazendo algo pelo país, e blá blá blá. O que é muito esquisito, porque a primeira guerra que ele luta é no Afeganistão. Assim, o que você tá fazendo pelo seu país, né? E nesse trecho ele fala sobre como ele se preparou para ir pro Afeganistão, como ele foi treinado, como a segurança dele funciona ali, já que ele é um membro da realeza, ele é um alvo muito fácil. Como ele tem que sair logo dos lugares porque os terroristas estão atrás dele. Aí, um tempo depois, ele sai do exército, ele vai pra aeronáutica. Aí ele se torna um piloto de caça. Aí, assim, gente, nesses trechos, se tu não tem interesse sobre conflito, guerra, máquinas de guerra, munição, arma, vai ser um tormento, porque esse trecho inteiro falando sobre isso. Querido, eu não quero saber sobre como você pilota um Apache. Eu não tenho interesse nisso. Porque eu tô aqui aprendendo, mas eu não quero saber. Não quero saber. Eu quero saber sobre a monarquia. O que que tem? O que que tem?
Cara, esse trecho assim, eu li, meu Deus, acaba, que chato, chato. Nem eu sabia o que era um Apache, Paty. Apache é um tipo de avião, um tipo de caça, assim, usado em guerra, aparentemente. Mas assim, ai, gente, que. É assim, mas aí você pensa, tá, é um livro de memórias, ele tá contando a vida dele, e isso é uma grande parte da vida dele. E assim, ó, ele deixa bem claro que isso é uma grande parte da vida dele e que ele tem interesse naquilo. Tanto que assim, ó, toda vez que tiravam ele de conflito, dos lugares que eles iam batalhar e etc, ele ficava muito mal. E aí assim, ele ficava muito mal porque meio que era o único objetivo que ele tinha naquele momento. Por ele ser o reserva, por ele não ter um papel importante, ele fica meio que de escanteio e o jogado de lado, assim. Logo em seguida também o William se casa. Então, assim, ó, o William começa a fazer a família dele, né? A criar a família dele. O pai dele já está casado, né? Já tem um relacionamento com a Camila. Então, assim, ele meio que se sente muito solitário. Então, é assim, ó, quando chega nessa parte de que estar em conflito, estar com essas outras pessoas, estar batalhando é uma coisa muito boa pra ele, porque ele se sente parte de uma comunidade, aí você consegue, tipo, tá, é por isso. Mas aí depois ele fala assim que ele gosta muito porque ele tem um senso de propósito. A batalha que ele está lutando é correta. Ele não consegue ver. E assim, isso ficou famoso, né? Quando lançou o livro, quando algumas partes foram pra imprensa, assim, as pessoas já ficaram assim, meu Deus. Que ele fala da quantidade de pessoas que ele matou da guerra. E aí ele fala no livro que ele não considerava essas pessoas como seres humanos, porque eles faziam mal a outras pessoas. Um negócio assim, né? É uma coisa meio pesada, assim. É tipo. Não é tão forte quanto isso. Ou é? Ah, agora eu não lembro. Mas é nesse sentido. Tipo, ele não se arrepende de ter matado aquelas pessoas porque ele sabia que ter matado aquelas pessoas pouparia a vida de outras. Foi nesse sentido, sabe? Ele mostra como o Reino Unido, como a Inglaterra, meio que em vários momentos se torna um ambiente um pouco difícil pra ele ou às vezes assim tóxico. Então assim, quando isso acontece, quando tem alguma polêmica sobre a vida dele, quando tem alguma coisa que acontece que é muito bombástico assim, ele decide dar um passo pra trás, né? Ele decide ficar um pouco mais escondido. Aí, assim, queria eu ter essa oportunidade, né? Tipo, ai, nossa, estou me sentindo muito oprimido pela imprensa, blá blá blá, fazer o quê? Eu vou viajar. Ele faz isso tão fácil, gente. É tipo assim, ah, devo uma polêmica. Acho que é o momento de eu fazer uma viagem pra África. Ele vai. Ai, nossa, tem alguma coisa aqui que eu não tô conseguindo lidar. Vou viajar. Viajou, viajou, viajou. É uma coisa, ele trata o continente africano com muito respeito. Ele tem várias coisas de ações filantrópicas lá. Ele conhece pessoas que ele gosta muito lá. Então, assim, durante o livro inteiro ele trata bastante com respeito, com como ele gosta de estar em determinados países e tal. Mas eu acho muito engraçado que é sempre assim, alguma coisa dando errado, vou viajar. É muito bom. Porque eu penso, quem tá pagando essas viagens aí? Quem é que tá? Gente, eu tô falando assim, parece que a segunda parte é a maior parte do livro, e eu realmente acho que ela é, tá? Eu não parei pra olhar aqui, mas eu imagino que essa seja, porque compreende muita coisa da vida dele. Tem as ações de filantropia que ele tem, principalmente as ações que envolvem ex-combatentes, combatentes que tiveram tipos de amputações. Ele tem um carinho especial por algumas causas, principalmente, né, porque ele esteve neste ambiente de guerra, e também porque algumas dessas ações, elas também são ações que a mãe dele também apoiava. A parte filantrópica, ela tá sempre no livro também, tá sempre mostrando isso. E aí a gente chega na terceira parte do livro, terceira e última parte do livro, que é sobre o relacionamento dele com a Meghan Markle. Não só sobre isso, né? É o relacionamento dele com a Meghan e também com a imprensa britânica e também com a família real. E aí, assim, gente, o terceiro capítulo, a terceira parte desse livro, é assim, ó, é um show de horrores. Cara, é assim, ó, tem tanta coisa que acontece na terceira parte, assim, que. Assim, ó, mostra o início do relacionamento dos dois, né? Como eles se conheceram, como o namoro foi acontecendo, o casamento deles. E aí, assim, família real britânica, brancos, héteros, família real britânica. E aí, quando a Meghan Markle chega, né, na monarquia, uma mulher americana, birracial, é um estrondo. Eles
pegaram muito pesado com ela. E assim, né, eles continuariam pegando muito pesado até hoje se eles continuassem na monarquia britânica. Então assim, gente, nessa terceira parte, é assim, é um show de racismo, de misoginia, de preconceitos que a imprensa britânica tem contra ela. E aí isso respinga no Harry também, mas, né, principalmente nela, porque ela é a pessoa de fora. Ela é a pessoa que não fazia parte daquele ambiente e que entra ali, assim, ó, sendo escorraçada. E é assim, tem umas coisas muito pesadas no livro, que é, tipo, eles tentando manter esse relacionamento. Ela deixa o trabalho dela nos Estados Unidos, né? Ela meio que se aposenta, né, da carreira de atriz. Se muda pro Reino Unido, se casa com ele. Só que assim, ó, ela é achincalhada o tempo inteiro. Eles chamam ela de rude, chamam ela de vulgar, chamam ela de coisas assim, muito piores. Eles colocam um monte de mentira, eles fazem um processo de difamação tão pesado com ela que, assim, chega a um ponto de que ela tá grávida, ela perde o filho, ela tem um aborto. Ela conversa com o Harry falando que às vezes ela tem vontade de se matar, simplesmente porque esse assédio, ele é tão forte, ele é tão pesado em cima dela, que ela não consegue aguentar, sabe? E aí você pensa, tipo, ela já tinha fama nos Estados Unidos, né? Ela era uma celebridade e tal. Imagina que, tipo, ela já tinha um pouco de consciência de como é paparazzi, de como é a imprensa atrás de você, né? Mas pensa, se ela chegou nesse ponto de que as coisas estão tão ruins que ela preferia estar morta do que estar vivendo aquilo, é, cara, é assim, ó, é horrível. E tem uma coisa que, assim, às vezes pode ser muito pior. Isso vinha da imprensa britânica. Eles foram os responsáveis por tudo aquilo. Só que tinha coisa de dentro da família real também. A coisa não era só de fora. Ele deixa bem claro que, assim, ó, tinham pessoas dentro do palácio que ajudavam esses rumores a serem divulgados. Ele diz assim, ele deixa bem claro isso. Tem cortesãos aqui dentro que com certeza não estão querendo ajudar a minha família, que não estão querendo ajudar a minha esposa, que querem que tudo dê errado. Ele deixa isso bem claro. E aí, assim, ó, não são só pessoas mais longe da família dele. Ele fala que o príncipe Charles e a Camila, eles gostam de colocar, assim, informações na mídia para que eles se saiam melhor e deixem que os filhos tenham uma publicidade negativa. Isso, assim, já acontecia antes mesmo do casamento, tá? Mas nesse momento, tem algumas informações que simplesmente vazam que o Harry sabe que não teria como pessoas de longe da família saberem. Tem a questão de que existe meio que uma rixa que a imprensa ajudou a fomentar entre a família do William e a do Harry. Tipo, eles tentam criar rixas entre os dois, sabe? O negócio. A Kate fez uma coisa e a Meghan fez de modo diferente. A Meghan é pior. Os negócios assim, eles tentam criar brigas entre os dois ali. Assim, o relacionamento do William e do Harry, ele vai mudando drasticamente conforme os anos vão passando. Principalmente conforme o Harry às vezes vai tendo um pouco mais de publicidade boa, o William fica bem assim, você não pode. E aí, quando tem o casamento do Harry com a Meghan, e a Meghan, apesar da imprensa não gostar, o povo britânico gosta muito dela, aparentemente. O William não gosta. Ele acha que, tipo, eles estão sendo muito amostrados, assim. Você consegue perceber que o Charles e a Camila colocam algumas coisinhas ali que atrapalha também o relacionamento do William com o Harry. Tem isso, né? Tem esse monte de merda acontecendo. E aí chega ao ponto de que o Harry, ele percebe que a família dele tá indo por um caminho muito parecido com coisas do passado que ele já viu. Pode ir por um caminho muito parecido com o que aconteceu com a Diana. Porque vocês sabem, né? O acidente da Diana foi causado por paparazzi. Conhecido, né, gente? Colocando as teorias da conspiração de lado, o acidente da Diana foi causado por paparazzi, porque eles estavam perseguindo ela, porque eles estavam querendo tirar foto à torto direito, e aí ela acabou morrendo naquele túnel lá em Paris, né? Então, assim, ó, o Harry ele percebeu que ele não queria que a vida dele fosse pelo mesmo caminho da mãe dele, porque ele tava percebendo que eles poderiam fazer qualquer coisa, fazer algum mal a ele e a Meghan. Então ele meio que decide, assim, né? Ele não, né? Os dois decidem. Eles querem continuar trabalhando pra rainha, só que do Canadá e com menos responsabilidades. Esse era o objetivo inicial deles. Foi isso que eles queriam. Só que aí
Acontecem as reuniões lá no palácio, no governo, um monte de coisa. E eles têm algumas opções de como fazer isso, né? E a opção inicial que ele queria era: tá, a gente vai pro Canadá, a gente continua trabalhando pra rainha, vocês continuam dando segurança pra gente, que é a única coisa que deixa a imprensa longe da gente, né? A única garantia. E a gente fica aqui, ó. A gente não precisa nem ter mais os títulos e tal, mas a gente continua trabalhando pra rainha. Aí fala, tá bom, é isso. Teve um monte de conversa. Teve gente da monarquia que não queria e tal. Aconteceu isso. Aí chegou um momento que eles se mudaram e simplesmente foi tudo cortado. Eles não iam receber segurança, eles não iam receber dinheiro, eles não iam fazer nada. Ele até, assim, brinca não, ele acha irônico que ele foi meio que deserdado aos 30 e poucos anos. E ele nunca teve a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Ele nunca teve a oportunidade de ganhar dinheiro, eu digo, trabalhando, tá? Eu não tô levando em conta os ducados que eles têm, herança, blá blá blá. É tipo dinheiro. Ele nunca teve educação financeira, ele nunca teve oportunidade de trabalhar, né? Então, ele, aos 30 e poucos anos, ele e a família dele, são deserdados pela monarquia. E aí, quando chega nesse ponto, que é mais pro final do livro, eu penso, porra, tipo, eles realmente fizeram aquilo de se você não vai estar com a gente, você simplesmente não é mais da família, né? Eles me expulsaram, assim, tipo. Eu achei isso tão. Assim, é só mais um dos absurdos que tem no livro. Mas eu pensei, porra, tipo. Sabe? Vocês foram abandonados? Eles foram abandonados, assim. E assim, ó, é deixar a própria sorte. Eu achei isso muito. Cara, como? Como? Porque pensa assim, ó, se com toda a proteção que eles tinham antes, a imprensa conseguia fazer da vida deles o inferno, imagina agora que eles não teriam nenhuma proteção. E pensa assim, ó, gente, proteção que eu digo assim, é segurança, é câmera, é todo um sistema pra fazer com que as pessoas não invadam a vida deles. E eles não tinham mais isso. Quando eles mudaram para os Estados Unidos, eles mudaram realmente para os Estados Unidos, tá? Não lembro agora em qual estado e tal. E aí que o Harry começou a fazer. Ele fez parceria, né, com a Netflix, com outras redes. Eles estão ganhando dinheiro e eles conseguem agora pagar a própria segurança. Mas eu pensei que assim, a família dele simplesmente falou: foda-se você. Não tá com a gente? Foda-se. E tem uma coisa: o relacionamento dele com o pai e com a avó. Eu imaginei que ia ser, assim, ó, um livro destruindo o relacionamento que ele tinha com os dois. E no final, não. Ele se dá super bem com o pai dele. Nunca teve realmente um problema grande, assim. Quando o Charles quis se casar com a Camila, ele e o William falaram, ok. Só que tem uma coisa que o pai dele faz, ou fazia, né? Não sei agora. Que é uma coisa assim, toda vez que alguma coisa pesada sobre ele saía na imprensa, ou uma mentira, o pai dele falava, só não lê. É a coisa, tipo assim, ó. Esse problema não existe se você não lê as coisas. Esse problema não existe se você não lê a manchete. Achei isso tão absurdo. Porque, tipo, você sabe que as pessoas não estão falando mal. Como assim você não vai ler as coisas? Como você não vai se defender? Não tinha coisa de defesa. Em vários momentos que a imprensa britânica tava difamando a Meghan, o Harry, ele ficava puto, falava, tipo, pô, o palácio não vai fazer alguma coisa? Não vai lançar uma nota? Não vai lançar um processo? E aí, sempre a resposta era, deixa quieto que uma hora passa. Deixa quieto. Não fala, não faz. Fica aí que vai passar. E assim, não passou, né? Porque eles fizeram um monte de merda. O relacionamento com a avó dele tipo, ok. Ele fala, quando ele foi perguntar se ele podia pedir a Meghan em casamento, ela falou, tudo bem. Assim, as pessoas achavam que ia ser uma coisa muito grande, né? Ah, nossa, vai trazer uma americana pra casar. E, tipo assim, aparentemente foi, tá, você gosta dela? Vai, casa. O relacionamento dele com a Elizabeth foi tipo assim, de respeito, mas eles não eram próximos. Acho que é isso, gente. Eu acho que esse livro, ele é uma grande carta de ódio à imprensa. Mas não é a imprensa que vai trazer informações relevantes e pertinentes para o público. A imprensa difamatória. A imprensa que tá ali só pelo caos, assim. Tabloide, exatamente. Esse livro é uma grande carta de ódio aos tabloides. Porque realmente, lendo o livro, você consegue perceber como essa é a parte que deixa a vida deles miserável. É só você pensar que como você se sentiria se
essa situação fosse com você, você não ter nenhum tipo de privacidade, você simplesmente não poder fazer nada da sua vida, que vai estar sempre gente ali tentando tirar dinheiro daquilo, é muito pesado. E aí, se entra a questão de que você não é uma pessoa que tá naqueles padrões ali, né, britânicos, poderia ser muito pior. E assim, ó, tá? O racismo, ele não ficou parado só na Meghan, não, tá? Foi pros filhos também. O Harry conta algumas coisas no livro sobre o que a monarquia falava dos filhos dele, as charges que saíam por aí. É bem tenso, é bem tenso. Então, assim, ó, a primeira e terceira parte do livro são realmente interessantes, eu acho. Pra mim, né? Pra mim. Eu, enquanto leitor, eu, enquanto pessoa que tem interesse na monarquia britânica, mas é aquele interesse de, tipo, fofoca. Sabe? Interesse fofoca são interessantes. E tem uma coisa, nessa terceira parte, tem sempre a visão do Harry sobre o que aconteceu contra a mulher dele. Então, eu fico muito curioso de saber tudo isso sobre a perspectiva dela. Eu ficaria muito interessado em saber o que que ela, sobre como foi tudo aquilo pra ela. E aí, eu acho que ela nunca vai lançar um livro sobre isso, né? Mas tem os documentários, né? Tem as notícias aí, então eu não procurei, não fui atrás, mas eu imagino que tem a visão dela sobre tudo isso que aconteceu. É, tem as coisas que ele não sabe também. Sempre tem isso, né? O livro, ele tá sendo pela perspectiva dele. É sobre o que ele viveu na monarquia britânica. Ele continua sendo um príncipe, tá? Não, né? A gente não pode esquecer isso. Tanto que, assim, tá no título do livro. É Príncipe Harry. Porque ele continua tendo o título de príncipe, ele continua tendo os ducados lá. Ele só não tem mais o nome lá, Sua Alteza Real. Ele não pode ser chamado mais, né? Por Sua Alteza Real e tal. Mas assim, ele continua sendo um homem branco rico, mas é a visão dele, o que aconteceu com ele. E eu fico pensando assim, né? Ele é o reserva. E ele tem um monte de coisa pra contar. Imagina quem é acima dele na monarquia. Imagina o que mais eles podem falar. Quer dizer, né, eles não podem, né? Eles não vão falar. Mas imagina as outras coisas que aconteceram com eles, assim, nesses anos. Eu dei nota 3,5 de 5 pra esse livro. E, né, coisa de notas, assim, é um livro bom. Eu realmente, gente, tirei várias estrelinhas aí, porque a parte sobre ele no exército, ele na aeronáutica, não achei interessante. Simplesmente. E também não tem tanta fofoca. Fui esperando fofoca, não ganhei fofoca. Como assim? Queria fofoca. Cadê fofoca? Assim, tem interesse? Lê. Eu li. É um livro enorme, tá? Assim, na edição Kindle tá falando que ele tem umas 600 páginas. Mas eu não confio em edição Kindle. Então, eu penso pela edição física, que tem 500 e pouca, então é um livro grandinho. Ah, e uma coisa, lembrei. Nossa, eu não podia não falar disso. Vocês lembram que saiu um trechinho do audiobook dele contando uma parte sobre como o pênis dele estava sensível? Vocês lembram disso? Saiu no Twitter, as pessoas estavam assim, polvorosas. Pensei, meu Deus, o que que ele vai falar nessa autobiografia? Vocês não lembram? Vocês não viram isso? Tem um trecho do livro que ficou famoso, que ele falando assim, nossa, meu pênis estava muito sensível, não sei o que lá, e aí eu usei um creme, e esse creme era o mesmo que minha mãe usava nos seus lábios, um negócio, era uns negócios assim, que as pessoas tiraram completamente de contexto, obviamente, né? Tiraram completamente de contexto. E aí, assim, eu tava lendo o livro pensando, aonde que vai chegar isso? Aonde que vai estar isso? Aonde que vai estar? Qual é a parte do livro que ele fala sobre o pinto dele? Assim, do nada. Aí eu tava lendo. Aí quando chegou na parte, eu pensei, é isso? Porque assim, ó, fora de contexto parece uma coisa muito obscena, né? Nossa, ele deve ter transado horrores e ficou com um pinto sensível. Tipo, não. Numa dessas coisas que ele gosta de sair pra viajar, ele foi fazer uma viagem pro Polo Norte. A gente, né? A gente quer, sei lá, ir pro litoral. O Príncipe Harry foi pro Polo Norte. Aí ele falou: Ah, nossa, tava muito frio. Então, assim, né? As extremidades do corpo, elas meio que sofrem alguns tipos de queimadura de frio e tal. Era isso, gente. Era queimadura de frio que ele teve no pinto. Você pensa assim, nossa, é uma coisa obscena. Não. Sério, eu li esse trecho e pensei: hã?
Eu esperava aqui uma coisa muito. E aí, tipo, tá, é isso? Aí ele vai no médico tratar. Que? É isso? É isso? Ah, esperava outra coisa. Esperava uma coisa, sei lá, uma parte hot, um negócio. É isso, gente. Leiam. Se quiserem, né? Ai, ai, eu perdi um pouco de tempo, vou ser bem sincero pra vocês. Vou ser bem sincero pra vocês, eu acho que eu perdi um pouco de tempo lendo esse livro. Ele escreve bem, tá? Ele escreve bem. Ele é meio descritivo demais. Mas é ok.